Olá, buscador da super saúde. Olá, participante do Congresso da Super Saúde. Nesse ano, com o tema de cura de doença, você já está sabendo de que a doença ela não tem cura, ela tem uma remissão completa. E de todas as doenças, talvez as mais comuns são as doenças que causam dores ortopédicas. Eu tenho falado para vocês alguma coisa sobre dores ortopédicas, mas hoje eu trouxe para vocês um ortopedista integrativo. O que é a ortopedia integrativa? É que cuida dos problemas músculos esqueléticos, mas com uma visão da saúde, como uma visão da remissão do problema, em resolver o problema sem medicamentos. Eu quero apresentar para vocês o meu amigo, Dr. Otávio Melo. É um ortopedista integrativo. Um ortopedista que olha para as doenças ortopédicas com o olhar da busca da solução definitiva. Obrigado, Otávio, pela tua gentileza em participar do congresso e em falar desse tema que é tão comum. Milhares e milhares de pessoas sofrem dores ortopédicas, a maioria dores nas articulações, artrites, artroses, bursites, sinovites e tem um monte de ites aqui. Por que acontece dores ortopédicas nas articulações, Otávio? Então, essas dores ortopédicas, elas têm como causa principal as inflamações, os desgastes, as degenerações dos tecidos, que, em geral, elas são causadas aí pelo processos inflamatórios, problemas nutricionais, alterações hormonais e, principalmente, pelo desequilíbrio, né? Eu sempre gosto daquele conceito de saúde, que a saúde é o equilíbrio. Então, quando ocorre um desequilíbrio no sistema locomotor, seja através de um desequilíbrio mecânico, de um desequilíbrio metabólico, de um desequilíbrio biológico, né? Então, são várias as causas e, principalmente, quando a gente fala de saúde integrativa, o objetivo é buscar a causa, né? É abordarmos a causa do problema, para que, através da identificação da causa, nós possamos oferecer, então, o tratamento da causa e não o tratamento dos sintomas. Então, que é o que geralmente nós se faz. aprendemos na faculdade, na residência, nos congressos que a gente participa, que dores ortopédicas elas não têm cura, elas podem melhorar com os analgésicos e depois voltam de novo. Isso, qual é a base disso aí e quais são as causas que levam às dores ortopédicas? Então, quando nós vamos classificar a dor, né, existem dores que são somáticas, né, que são causadas pelas estruturas, tendões, ligamentos, ossos, cartilagem, músculos, mas temos também as dores chamadas de neuropáticas, aquelas dores relacionadas ao sistema nervoso. A dor sempre é multifatorial, né? Sempre existem causas associadas. Então, muitas vezes é uma dor que começa através de um desgaste, por exemplo, e esse desgaste ele pode vir ao longo dos anos, na verdade, na maioria das vezes, ele vai acontecendo, né, ao longo de décadas, até chegar num ponto no qual a modificação do tecido, a estrutura do tecido, né? Então o tendão fica mais grosso, a articulação perde a sua cartilagem, o músculo sofre uma metaplasia, né? Começa a ter uma lipossubstituição, os tendões e ligamentos atrofiam e encurtam, levando ao aumento da pressão dentro daquela articulação determinada. Enfim, as causas, né? Quando a gente fala sobre causa, é importante a gente conhecer o histórico do paciente, saber quando que essa dor começou, há quanto tempo ela está evoluindo, e ver a saúde do paciente como um todo. Né? Muitos dos artigos novos que têm sido feitos, né, de pesquisa básica, mostram aí, por exemplo, a resistência insulínica, né, Ronald, como uma das principais causas. Né? É muito comum nós identificarmos pacientes com diabetes, por exemplo, com o nome que se diz aí como pré-diabetes, que na verdade nada mais é do que uma diabetes na fase inicial. Eu sempre gosto de falar com os pacientes que, assim como o princípio de gravidez, princípio de infarto, princípio de derrame, né, essa classificação de pré-diabetes é muito perigosa, porque o pré-diabetes nada mais é do que um diabetes em evolução. Né? E a resistência à insulina, cada vez mais, ela vem se demonstrado como um dos principais fatores de risco
para o desenvolvimento de dores crônicas nas articulações, tanto tendinites, artroses, né, e outras causas possíveis, neuropatias e outras causas possíveis. Então, as pessoas podem entender de que é inevitável, com o avançar da idade, ter dores ortopédicas, ou elas podem chegar em altas idades muito avançadas sem ter dor ortopédica? Esse é um conceito muito interessante. Eu ouvi durante muito tempo, né, na residência de ortopedia, né, na nossa formação como médico, que a artrose é normal, a artrose é comum do envelhecimento. Isso não é uma verdade, né? Sentir dor não é normal, né? As pessoas acabam se acostumando com esse conceito errôneo, uma vez que, quando os tratamentos são ineficazes, a tendência de ter recidiva, né, recorrência, se a pessoa trata durante um tempo com medicamentos sintomáticos que não abordam a causa do problema. Então, enquanto esse tratamento do sintoma ele está fazendo efeito, o sintoma regride um pouco. Mas uma vez que o tratamento é interrompido por qualquer motivo, a dor vai estar lá de novo. Por quê? Porque a causa não foi revertida, né? E qual é a causa? Como uma pessoa, um jovem que está assistindo aqui, cujos pais têm dores articulares, e ele diz: eu não quero nunca ter dor nas minhas articulações. O que eu tenho que fazer? Então, isso sempre vai cair na questão dos hábitos, né? Alimentação, atividade física, sono, até mesmo a mentalidade, né? O pensamento, né? A postura diante do problema faz muita diferença. É comum nós atendermos pacientes com dores e essas pessoas, muitas vezes, elas têm essa crença, né, de que a dor vai acompanhá-la pelo resto da vida, e muitas vezes, ao acreditar nisso, ela deixa de buscar a solução, né, e se aceita que ela faça apenas tratamento com anti-inflamatório, corticoide, opioide, que são, na verdade, paliativos, vamos falar assim, né? Eles não estão tratando Mas antes de ter dor, esse nosso participante hipotético está dizendo o seguinte: minha mãe sempre caminhou durante a vida toda, sempre adotou alimentação saudável, dormia cedo, tinha uma mente clara. E ela tem dores. O que eu posso fazer diferente para eu não ter dor? Isso é genético? É interessante, a genética ela está presente, é um dos fatores de risco, né? Mas hoje nós sabemos que a epigenética é quem define se a genética vai se manifestar ou não, né? O que é epigenética? A epigenética é o conjunto de fatores que regula a expressão de um gene. Então, eu gosto sempre de dar o exemplo do câncer de pulmão, por exemplo. Existem pessoas que têm genética alterada para a manifestação do câncer de pulmão. E existem pessoas que vão fumar a vida toda e não vão apresentar câncer de pulmão, porque elas não têm não carregam essa informação da manifestação desse tumor. Então, eu tenho uma informação genética. Já outras pessoas, por causa dos seus hábitos, alimentação, consumo de tabaco, né, ou seja, o cigarro, por exemplo, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados, açúcar, e entre diversas outras substâncias que podem ser ingeridas por essa pessoa, vão levar aí a uma expressão, ou seja, uma inibição dos genes que combatem aquele tumor na sua fase inicial. Isso é epigenética, né? É o conjunto do ambiente controlando a expressão de um gene. Por isso que epi é o nome assim, está acima. Então, nesse caso do nosso amigo hipotético, que a mãe tem uma genética familiar para dores nas articulações, para desgaste das articulações, porque a mãe dela também já teve, a avó dela já teve, e ele quer saber como que eu posso conduzir essa epigenética para que esse gene não se manifeste em mim. O primeiro ponto é justamente esse reconhecimento, né? Ou seja, esse autoconhecimento, né? Saber, olha, a minha história familiar é de dores articulares, ou seja, na minha família, as minhas tias, os meus irmãos, os meus pais, os meus avós apresentaram esse problema. É muito interessante quando nós vamos observar essa história familiar, porque essa pessoa, esse parente, ele não tinha só a dor articular, ele tinha outra coisa associada que muitas vezes talvez não foi nem identificado. Né? Eu gosto de citar o exemplo, por exemplo, do próprio diabetes.
É interessante, né? Porque existem pessoas que falam assim, com relação, por exemplo, ao excesso de peso. O excesso de peso é um dos fatores de risco, né? A sobrecarga mecânica acelera esse processo de desgaste que vai levar à dor. Mas não é o único, né? Nós sabemos, por exemplo, que a composição corporal, o percentual de músculo e o percentual de gordura também está associado a essas dores. Quanto menos músculo a pessoa tem, maior é a tendência que ela venha apresentar dor. Né? Essa dor vai estar associada com o desenvolvimento de várias outras doenças. Né? Então, nós podemos citar a hipertensão arterial, o Alzheimer, o Parkinson. Na verdade, tudo indica que isso seja uma doença só, né? Que é uma síndrome. Né? O nome que se dá de síndrome na medicina é o conjunto de manifestações em diversos órgãos e sintomas. Ou seja, a artrose do joelho, ela não é uma artrose do joelho, ela é uma artrose sistêmica, por exemplo. A tendinite do cotovelo, ela não é uma tendinite do cotovelo, ela é uma tendinite provavelmente sistêmica. Ela só se manifestou primeiro naquela articulação. E aquele primeiro sinal de alerta, aquela primeira articulação cometida, ela, em geral, é um sinal que indica que algo deve ser feito, é um pedido de socorro do corpo daquela pessoa. Né? Ou seja, preste atenção, né? Ou seja, olha para mim, né? Ou seja, como se o órgão, a articulação, estivesse chamando a atenção do paciente. Olha, veja, tem algo errado, algo está em desequilíbrio. Né? E dá para dizer, ficando ainda na prevenção, que é uma coisa que a gente gosta muito de falar, dá para dizer que o indivíduo com saúde nunca terá dores no corpo? Não, eu arrisco dizer que sim. Né? Eu arrisco dizer que sim. Porque o que é saúde? Saúde é equilíbrio, né? Então, equilíbrio é um conjunto de hábitos, né? É um conjunto de comportamentos. Né? Então, eu atendo muitos atletas. E por várias vezes, quando vamos fazer um check-up, por exemplo, em uma radiografia, nós vemos que um atleta ele tem um desgaste da cartilagem. Ele tem uma alteração, por exemplo, no seu menisco. Ele tem uma alteração no seu tendão. Isso não necessariamente significa que ele tenha dor naquela região. É muito comum, por exemplo, na coluna, nós vemos lá hérnias de disco, por exemplo, né? As protrusões discais. E aí a pessoa pode ter uma hérnia de disco e não sentir dor alguma. Quando isso acontece? Quando aquela articulação, aquela região do corpo, ela está equilibrada do ponto de vista muscular, tendíneo, ligamentar. Ela está fazendo atividade física, ela está com alongamento bom, ela está com a força boa. Né? Então, assim. Então, tu já colocou uma meta aqui para os nossos participantes. Quanto melhor for a musculatura que está envolvido, tendões, ligamentos e tal, quanto melhor for, mais protegido ele estará das dores ortopédicas? Sem sombra de dúvida. Né? Esse é o ponto que eu falo que é o elo perdido, né? Que é o ponto em comum. Por que uma pessoa tem uma artrose em último grau e não sente dor? Porque a musculatura dela está adequada. Né? Então, vou citar aqui um exemplo. Né? Eu acho que citar exemplos é sempre bom, porque no caso que nós atendemos aqui no consultório, uma paciente que eu atendi recente, ela chegou com um quadro já de desgaste avançado, tinha dor, não conseguia fazer exercício físico nenhum, e ela consumia ali 5, 6 pãezinhos por dia, por exemplo, né? E tomava muito leite, né? Comia alimentos com açúcar. E dentro dessa avaliação, nós, né, identificamos esses hábitos na anamnese dela, e a primeira orientação foi: vamos ajustar esse hábito alimentar. Paralelamente a isso, vamos iniciar um programa de atividade física regular. Paralelamente a isso, vamos fazer uma suplementação adequada para nutrir melhor essa cartilagem, nutrir melhor esses músculos. Uma reposição hormonal, quando indicada, né, quando o paciente apresenta uma menopausa, uma andropausa, por exemplo, e ele tem uma baixa hormonal, por exemplo, essa reposição do hormônio que está em falta, né, sempre lembrando que reposição hormonal deve ser feita sempre com orientação médica, de maneira personalizada, né, não tem como entrar na internet e pesquisar qual que é a dose do hormônio que eu vou utilizar, não tem como fazer isso, isso tem que ser feito baseado nos exames de sangue, na clínica daquele paciente. Então, esse conjunto todo, né, hormônio, suplementação, atividade física, alimentação, eu falo que é a base, né, eu falo que é o alicerce no qual nós vamos construir essa saúde. Nós estávamos conversando antes de gravar essa entrevista de que você tem inúmeros casos de pacientes com dores importantíssimas ortopédicas
e que conquistaram um alívio total e hoje não usam mais medicamentos e, se continuarem assim, não irão usar nunca mais. Fala um pouquinho como é que você consegue isso, Otávio, e como é que os participantes que estão com dor, que não conseguem entrar no teu consultório, como é que eles conseguem também esse resultado na vida deles? Então, eu falo que é um planejamento, né? Então, eu falo que nós vamos traçar um plano de tratamento para as pessoas, no qual nós vamos restaurar a saúde que ela perdeu ao longo dos anos. Então, primeiro ponto, não é do dia para a noite. Não é assim, ó, vou chegar no consultório hoje com dor e amanhã eu vou zerar essa dor simplesmente através de um dia de mudança de hábito de vida. Por quê? Porque existe ali uma intoxicação, né? Existe, na maioria das vezes, ali um desequilíbrio mecânico, em primeiro lugar, né? Ou seja, toda articulação que sofre com dor, ela tem uma sobrecarga. E essa sobrecarga ela pode ser causada, por exemplo, por um encurtamento muscular, uma atrofia de determinada musculatura, né? Uma, um, uma tendinopatia, por exemplo, que é um nome que nós damos genericamente, para quando o tendão não está se nutrindo da maneira adequada, né? Então, existem métodos, por exemplo, métodos físicos que nós podemos utilizar, como laser, onda de choque, radiofrequência, estimulação magnética, que dão um alívio rápido. Mas não adianta o paciente querer achar que vai fazer um tratamento desse, né, com método físico, por exemplo. Por quê? Porque esse resultado, esse efeito do tratamento, ele vai ter um intervalo de ação. E se a causa do problema não foi revertido, logo na sequência, a dor vai retornar. Então, a primeira coisa é a seguinte: nós vamos montar um plano de tratamento para as pessoas, no qual, aos poucos, ela vai readquirir a saúde que ela perdeu, né? É muito comum isso acontecer em pessoas acima dos 40, 50 anos de idade, por exemplo, e ela começou a perder esse equilíbrio articular, não foi naquela semana que a dor começou, né? Isso foi um processo longo, ao longo de décadas. E é possível ficar sem dor nenhuma? É possível, né? A partir do momento que a pessoa vai ganhando circulação, né? Vai aumentando os vasos sanguíneos, aumentando a irrigação, que é a chegada de sangue, de oxigênio, de nutrientes para a região do corpo que está com dor, esse tecido ele vai se regenerar, né? E esse é um outro conceito que é muito importante, né? Hoje se fala muito em medicina regenerativa, né? Eu trabalho com métodos, por exemplo, métodos regenerativos, né? Como fatores de crescimento, né? Fatores de plaquetas, células mesenquimais, que são aquelas células-tronco, e é curioso porque muitas pessoas hoje estão procurando esse tipo de tratamento. Só que, à medida que nós vamos perdendo a saúde com o passar dos anos, né? Isso algumas pessoas chamam de envelhecimento, né? Eu tenho um outro conceito de envelhecimento, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso também, né? Mas a capacidade de regeneração de uma pessoa que perdeu a sua saúde não é a mesma de uma pessoa que está com a saúde plena, né? Ou seja, existem pessoas de 80 anos de idade que têm mais saúde do que os de 40. Logo, a capacidade de regeneração dessa pessoa vai ser maior do que daquela outra, né? Então, quando nós nascemos, nós temos uma capacidade de regeneração altíssima. Uma criança que sofre um corte, muitas vezes, né, ela corta, machuca, né, sofre uma escoriação e com poucos dias já está cicatrizada, ela nem lembra, né? Já uma pessoa que é diabética, que tem um ácido úrico alto, está com deficiência de hormônios, né, ou seja, tem outras alterações, nas pessoas mais velhas isso acontece, a capacidade de cicatrização vai diminuindo, né? E é interessante porque eu sempre faço um paralelo com o ganho de musculatura. Quando tem um exame que nós fazemos aqui na clínica, que é a bioimpedância, que ela mede a composição corporal, percentual de gordura, percentual de músculo desse paciente, e nós vemos que quando o paciente ele ganha músculo ao longo das consultas, ele também ganha capacidade regenerativa. Não é só o músculo é um indicador de que ele está regenerando. Então, à medida que você regenera o músculo, você também regenera o osso, regenera a cartilagem, regenera o tendão, regenera o sistema nervoso, o cérebro, né, não? Então, assim, essa regeneração ela não é só no músculo, né? É muito curioso, na osteoporose nós vemos muito isso, né? Às vezes a pessoa chega com osteoporose e essa osteoporose ela vai se revertendo. Existem pacientes que são ex-osteoporóticos, assim como existem os ex-diabéticos, assim como existem os ex-sarcopênicos, né? Sarcopenia é o nome que os médicos dão para perda de músculo. Então, né, a pessoa que para de fazer exercício, que para de se exercitar, que para de fazer atividade resistida, ela vai perder músculo com o passar dos anos. E essa perda de músculo ela corresponde à perda de osso, perda do sistema nervoso,
perda de cartilagem, perda de tendão, né? A pele vai envelhecendo, né? Então eu falo que esse conceito de envelhecimento é o conceito da perda da capacidade de regenerar os tecidos. Por isso que eu amo falar de medicina regenerativa, né? Porque a regeneração, ela é, para mim, o maior termômetro de que a saúde está em dia. Você está falando várias coisas importantes e que às vezes, que para mim fica mais fácil de entender, mas para quem está assistindo, às vezes, que não está acostumado a ouvir essa linguagem regenerativa, pode ficar em dúvida. Então, eu pensei várias coisas que tu falou e vou devolver para ti para dar dicas práticas. Tu falou, em primeiro lugar, de que uma articulação que aumenta a circulação de sangue, que chega mais sangue, ela regenera melhor. Como que a pessoa pode aumentar a circulação de sangue das articulações? Toda articulação, ela é composta, então, por osso e cartilagem. A cartilagem não possui vaso sanguíneo no seu interior, na fase adulta. Né? Durante a fase embrionária, ela tem os vasos sanguíneos ali dentro, mas quando nós vamos amadurecendo, esse tecido ele perde essa capacidade de se nutrir através de vasos sanguíneos. Então, ele começa a se nutrir por um processo chamado de difusão, que são os nutrientes diluídos no líquido da articulação. Né? Então, o músculo ele tem muitos vasos sanguíneos, por exemplo. Quanto menos músculo a pessoa tem, menos vasos sanguíneos ela vai ter naquela região. Então, o exercício físico, né, a mobilização dessa articulação, ela possui dois fatores interessantes. Primeiro, a nutrição através do músculo. O osso precisa se nutrir através do músculo. Quando o osso se nutre, ele nutre a cartilagem. Então, né, se nós formos imaginar, né, toda pessoa que perde músculo, ela perde a capacidade de nutrir o osso. Como o osso é responsável por nutrir a cartilagem, ela, por consequência, perde a capacidade de nutrir a cartilagem. Então, por isso que manter a massa muscular é muito importante durante o avanço da idade. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente chama de líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica, vamos falar assim, né, mais fácil de entender, as articulações. Esse líquido sinovial, com o passar da idade, ele também vai perdendo a sua viscosidade, né? Ele vai ficando mais ralo, para as pessoas entenderem mais fácil. E nós sabemos que, igual um óleo do motor do carro, quando o óleo perde a sua viscosidade, ele lubrifica menos. Então, o atrito entre as superfícies fica maior. Né? Então, a reposição desses nutrientes auxilia para que o organismo consiga produzir um líquido de melhor qualidade. É como se fosse ali um motor que produz o seu próprio óleo para lubrificar. E nós temos essa capacidade, o corpo humano tem essa capacididade. Né? Isso através de uma alimentação mais saudável. Exatamente. Aí nós podemos citar, por exemplo, os radicais. Voltando ao exercício ainda, que aqui é um ponto que causa muita dúvida, ao menos entre os meus pacientes, assim. Como você falou que você acompanha pela bioimpedância o aumento da massa muscular. O que o paciente tem que fazer para aumentar a sua massa muscular? E complementando a pergunta, toda vez que eu vou fazer algum exercício, eu sinto dor na articulação e daí eu evito de fazer. Como é que ele pode fazer isso? Legal, né? Eu me recordo de uns casos que eu atendi, que o médico, né, que o paciente chega na consulta e fala assim, meu médico falou que eu não posso fazer exercício, né, que eu tenho que ficar de repouso. Eu falo, então, né, nós vamos esquecer isso a partir de hoje. É impossível ter articulações saudáveis sem atividade física. É impossível. Uma pessoa que fica numa cama, depois de uma fratura de fêmur, por exemplo, ou após uma cirurgia de grande porte, nós vemos que a partir do terceiro dia o músculo já começa a atrofiar. Né? Com 7 dias já é nítido a perda de massa muscular. Então, do ponto de vista físico, a melhor maneira, primeiro ponto, né? Atividade física, exercício faz um estímulo. Esse estímulo no músculo permite com que um grupo de células que fica lá dentro do músculo, chamado de célula satélite, que na verdade são um tipo de células tronco, que vão formar novas fibras musculares. Isso a gente chama de hiperplasia. Né? Tem 2 tipos de ganho de massa muscular. Um é através do aumento do número de células, que recebe o nome de hiperplasia, e outro é o aumento do tamanho dessas fibras musculares, que nós chamamos de hipertrofia. Né? As pessoas falam muito sobre hipertrofia e não comentam muito sobre hiperplasia. Né? Então, é muito comum a pessoa ir para a academia e falar assim, a pessoa hipertrofiou. Né? Ou seja, a hipertrofia é um dos mecanismos. E toda célula muscular, para sofrer um processo de hipertrofia, por exemplo, ela tem que ter uma nutrição adequada, através de aminoácidos
que são as unidades funcionais responsáveis pela produção de proteínas. Então, o consumo de uma alimentação mais rica em proteínas e com menor quantidade de carboidratos é um dos primeiros pontos necessários para que a pessoa possa ter uma recuperação da massa muscular. Os carboidratos em excesso vão ser convertidos em açúcar no corpo, por exemplo, e esse açúcar vai levar à formação de substâncias como, por exemplo, os radicais livres, que são substâncias que geram inflamação. Eu acredito que em algum ponto do congresso vai ser falado sobre essa questão metabólica, né, dos radicais livres, do uso de açúcar. Então, não vou me aprofundar muito nesse tema hoje. Né? Mas só para reforçar, porque os conceitos estão repetidos, eles são interessantes, quer dizer que alguns alimentos com açúcar prejudicam as dores e prejudicam a formação de músculos, é isso? Exato. Os alimentos ricos em carboidratos, principalmente os carboidratos chamados simples, né? São os açúcares, né? A frutose, a glicose, a lactose, né? Que são açúcares que aumentam a resistência insulínica, né? Que a resistência da insulina para entrar que a insulina faça com que esse açúcar vá para dentro da célula. Então, quanto mais açúcar, mais insulina é produzida. Quanto mais insulina é produzida, maior é a resistência à insulina das células. A célula não quer insulina alta, né? A insulina é um dos fatores inflamatórios, inclusive, né? Quanto maior é a taxa de insulina, sempre eu tenho o costume de dosar insulina no sangue dos pacientes e não é surpresa, né? Quando a gente pega um paciente que está com muita dor, em geral a insulina está alta, em geral a glicose está alta, em geral essa inflamação ela está diretamente relacionada ao metabolismo de carboidratos. E a dieta cetogênica, ela tem se demonstrado, a cetogênica, né, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, é aquela alimentação que ela é com maior quantidade de proteínas, de gorduras boas, né, não de gorduras ruins, podemos falar sobre isso um pouquinho também, né, e com menor quantidade possível de carboidratos. Isso leva a uma diminuição da insulina que está sendo produzida. Por consequência, né, vamos falar que a resistência à insulina diminui, e, em consequência disso, a inflamação também é reduzida. Quando a inflamação reduz, a dor reduz também. Perfeito, essa combinação de inflamação, dor e insulina, para mim, é uma coisa muito nobre, isso, muito importante. Sim. Mas daí agora é importante que as pessoas que estão assistindo entendam isso, porque é comum nossos pacientes fazerem um exame de insulina e chegar lá, insulina 15, o médico olhou e disse assim, está normal. E quando a gente sabe que isso pode estar alto, qual é os teus valores ideais de insulina para considerar saudável? Então, eu sempre falo que a insulina, quanto menor ela estiver, melhor é para o paciente. Tá? Então, se eu colocar um objetivo, assim, um perfeito para mim, seria abaixo de 5. Né? O melhor dos mundos. Eu nunca vi um paciente com dor com insulina menor que 5 no consultório. Em quase 20 anos de formado, paciente com insulina menor que 5, ele está no melhor dos mundos, porque a própria... Eu sabe que eu vou um pouquinho mais longe, eu tenho acompanhado vários pacientes que estão na busca da super saúde e eles, invariavelmente, têm uma insulina menor que 3. Você tem observado isso também nos seus pacientes? Para pacientes que têm um percentual de gordura baixo, eu vejo quase todos com insulina nesse nível, né? Ou seja, e está diretamente relacionado ao percentual de gordura corporal, né? Então, e esse aí tem 0 de dor no corpo. Não tem dor, ele não sente dor. É muito interessante. Um dos estudos de ciência básica, né, que eu uso como substrato para esse conhecimento é um estudo que foi feita a identificação de receptores de insulina na membrana das células da cartilagem. Então, o condrócito, que é a célula da cartilagem, ele tem receptor para insulina. Então, quanto menos... Só que ele é um receptor curioso, porque ele é um receptor para degeneração. Então, vamos lá. A cartilagem, ela tem receptor para hormônio tiroidiano, para testosterona, para estradiol, para vitamina D, para vitamina C, para magnésio. Ou seja, tem vários receptores. Só que enquanto alguns receptores eles aumentam a produção de cartilagem, outros receptores inibem essa produção. O receptor de insulina é um deles, é um que inibe a produção. Então, a pessoa que tem muita insulina no seu corpo, ela vai estimular mais os receptores que destroem a cartilagem. Então, quanto menor for essa insulina do paciente, menos desgaste ela vai ter. Olha só que informação interessante. Né? E nós estamos falando, né, de insulina, é uma coisa
Não tem como dissociar, né? Ou seja, fala assim, poxa, ortopedista, né? Falando sobre insulina, né? Parecendo mais endócrino, né? Mas, enfim, eu gosto de estudar e eu não tem como separar isso mais, né? Não tem como olhar para um joelho e querer imaginar que é só um pedaço de osso com uma capinha de cartilagem e querer tratar a cartilagem sem tratar o que está por trás disso tudo, né? Que é ir na base, na origem, na causa do problema, né? E isso é revertido. E eu falo por mim, a minha insulina já foi 21. Eu pesava 160 quilos, né? Então, assim, eu estou num processo, né, de busca da saúde, eu posso falar por mim, e que realmente eu falo que hoje eu não sinto dor, eu estou ainda acima do peso, eu estou na metade da minha caminhada aí, mas as minhas dores simplesmente foram diminuindo, minha insulina caiu para 7. Eu estou no caminho para chegar abaixo de 5, né, com atividade física todo dia, treino 6 vezes por semana, né, evito consumo de carboidratos, enfim, dentro do que é possível. E por que eu fiz isso? Porque na minha família a incidência de diabetes tipo 2 é enorme. Então eu sabia que se eu fosse seguir aquele estilo de vida que eu seguia até então, meu desfecho não poderia ser diferente dos meus familiares. E eu comecei a aplicar isso primeiro em mim. E ao aplicar em mim, eu vi que trazia resultado, e eu falei, não, então eu preciso levar isso para meus pacientes também. Então, nós temos aqui duas coisas bem trabalhadas, que é a necessidade, quase não, a necessidade obrigatória de fazer exercícios para ter uma articulação saudável, uma alimentação com baixo carboidrato, low carb ou cetogênica. Mas você falou há um pouquinho tempo atrás em suplementos. É importante usar suplementos para pacientes que têm dores ortopédicas? E, se for importante, quais são os suplementos que você usa? Eu digo que é essencial, né, para o paciente, porque o suplemento ele vai agir na causa do problema, né? Então, primeiro ponto, antioxidantes, né? Nós sabemos que os radicais livres eles aceleram a morte celular. Então, são aqueles. O que são os radicais livres? Eu falo assim, são os lixos do metabolismo da célula. Então, a célula queima o açúcar. Entre as toxinas que são produzidas por esse metabolismo, por essa queima do açúcar, alguns deles vão ser chamados espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres, que eles vão se ligar nas células, acelerando o processo de morte, ou seja, a degeneração. Isso é para o corpo todo: pele, cabelo, intestino, cérebro, pulmão, rim, né, células dos olhos, né, ou seja, a degeneração da visão está associada com isso também. A cartilagem não é diferente. Então, antioxidantes. Quais são os principais antioxidantes que nós podemos citar aqui? A vitamina C, eu acho que talvez seja o mais conhecido, mais famoso, né? Desde Linus Pauling, né? Que ele falava já sobre os benefícios da vitamina C, né? Mas nós podemos pensar em outros antioxidantes. O ômega 3, por exemplo, tem uma ação antioxidante muito boa, né? Eu tenho utilizado para alguns pacientes o resveratrol, o picnogenol, que é um extrato de carvalho, né? Então a gente sabe que é uma coisa que é natural, que não é sintética, que o nosso corpo assimila com muita propriedade, sem trazer efeitos colaterais, né? E eu acho que a grande vantagem dessa suplementação é a ausência de efeitos colaterais. Quando a pessoa usa um anti-inflamatório, por exemplo, ela pode até aliviar a dor, mas ela vai bloquear o final da cadeia inflamatória, lá na prostaglandina, né? Então, só que nós vamos ter diversos, né, o ciclooxigenase, né, os anti-inflamatórios mais comuns, mais modernos, nem são tão modernos assim mais, né, Bruno? Já estão antigos, né? Esses inibidores de COX-2. Só que os efeitos colaterais deles sobre o sistema gastrointestinal, né, de estômago, de pâncreas, de fígado, problemas cardiovasculares, circulatórios, são vários efeitos colaterais. Já com os suplementos, isso não acontece. Os suplementos, né, os antioxidantes naturais, eles vão trazer benefícios por inibir a oxidação. Ou seja, ele é antioxidante, então ele inibe a oxidação. E a oxidação é o início do processo inflamatório. Então ele age não deixando inflamar, não é tirando a inflamação que já aconteceu, é impedindo que a inflamação ocorra. Então é uma via muito mais natural para o organismo não permitir que aquilo inflame. E dicas de passagem, o anti-inflamatório e suplementos anti-inflamatórios e antioxidantes, eles servem para todo o organismo. Qualquer doença se beneficia com o uso deles. Que mais suplementos que você usa? Tem um outro que eu gosto muito também, que ele inibe uma substância específica, né, que é o fator nuclear, que é o NF-κB, que ele é uma via comum de todo o processo inflamatório. Né? Então, a substância que eu falo que é natural, né, que as pessoas já usam há muito tempo, que é a cúrcuma. Né? Então, a cúrcuma ela tem esse efeito direto sobre o NF-κB.
E o NF-κB está relacionado a doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, Alzheimer, Parkinson e até mesmo alguns tipos de câncer, né? Então, é interessante porque existem trabalhos científicos que mostram, inclusive, regressão no tamanho de tumores e até mesmo o desaparecimento de alguns tumores em doses altas de cúrcuma. Não podemos falar que isso vai resolver para todo e qualquer tipo de tumor, né? Eu acho que eu sempre faço a ressalva, mas para alguns tipos específicos, o resultado da cúrcuma é impressionante. Não basta usar cúrcuma como tempero, tem que usar como suplemento em cápsulas. Exato, a dose é diferente, né? Eu falo, o paciente às vezes pergunta, se eu colocar na comida, funciona? Olha, eu teria que comer quilos de cúrcuma por dia, e aí o estômago não iria aguentar, né? Porque o gosto da cúrcuma, né, e o pH da cúrcuma não vai gerar um desconforto na digestão. Então, nesse caso, nós precisamos usar ela em cápsula, preferencialmente associada com a pimenta negra, ou sobre a forma lipossomada, ou sobre a forma de nanopartícula. E aí tem várias formas de aumentar essa absorção da cúrcuma também. É importante essa citação da pimenta, porque tem alguns trabalhos que mostram que, associando a piperina da pimenta junto com a cúrcuma, aumenta a absorção em mais de 10 a 20 vezes. Exato, exato. Né? E que dose padrão tu usa? Eu sei que varia de paciente para paciente, mas uma dose padrão que você usa de cúrcuma? Cúrcuma, geralmente, eu começo com 500 miligramas, geralmente, na maioria das pessoas é suficiente, né? E eu geralmente eu associo, né, Ronaldo, que eu acho que é uma coisa interessante, é o seguinte, para que existe um efeito chamado sinergia, né? Então, a sinergia é quando uma substância aumenta o efeito da outra. Então, esse exemplo aí da pimenta preta, né, que é a piper nigrum, né, que é o nome científico da pimenta preta, né? E a piperina, que é o princípio ativo dessa planta, ela tem um efeito sinérgico. Então, ela aumenta a biodisponibilidade da cúrcuma, né? Assim como outras substâncias, né? Vou falar aqui, por exemplo, do ômega 3, né? Que eu acho que um dos maiores antioxidantes presentes que nós tivemos na natureza, né? Porque ele age na membrana da célula, né? Então, nós temos... O ômega 3 é uma gordura, né? Então, a gordura mais comum utilizada é do salmão, né? De águas profundas, que é o de melhor qualidade, né? Então, só que existe ômega 3 de origem vegetal, por exemplo, né? A linhaça, por exemplo, ela tem esse ômega 3, né? E nós podemos, né, utilizar esse efeito, eles vão agir em pontos diferentes dessa cascata, dessa via de sinalização da inflamação. Mais algum suplemento que você usa, vamos chamar de rotina? Ah, sim, né? Olha, é interessante, né? Existem alguns tipos de colágeno, né? Eu acho que é um assunto também de bastante interesse das pessoas, né? Então, antes de falar de colágeno, eu sempre gosto de mencionar o seguinte: o corpo humano tem diversos tipos de colágeno. Hoje tem mais de 30 tipos de colágenos diferentes, mapeados, identificados e sequenciados. Os principais que nós vemos, né, o colágeno tipo 1 está presente nos ossos, o colágeno tipo 2 está presente na cartilagem, o colágeno tipo 3 está presente nos tendões, né? Então, existe um colágeno tipo 2, né, que é o não hidrolisado, é um tipo de colágeno que ajuda nesse fornecimento de nutrientes para a reparação da cartilagem. O magnésio, por exemplo, é muito importante também, porque o magnésio ele age como um cofator para que o condrócito consiga montar essa molécula de colágeno, né? Então, montar os pedacinhos, tijolinhos ali que vão formar esse colágeno, né? Outro suplemento, por exemplo, que eu tenho utilizado, a membrana de casca de ovo, que é um tipo de suplemento já de origem animal. Se a pessoa não tiver alergia, não tiver intolerância com ovo, e aí tem que fazer eu falo a personalização, né? Eu estudo desse paciente porque não é para qualquer um que nós podemos utilizar. O que mais nós podemos falar aqui para dores, né? Eu tenho utilizado aqui também a boswellia, que é uma planta, né? Que a boswellia serrata, que é uma planta que também auxilia. Aí tem o arpagófito, que é a garra do diabo, né? Erva baleeira, enfim, a enciclopédia de fitoterápicos é fantástica, né? Eu particularmente... E se o indivíduo... Aí é uma coisa que eu tenho observado bastante. Os pacientes, os meus pacientes, eles têm um pensamento mágico. Se eu usar esses suplementos todos que o doutor Otávio falou, eu vou ficar curado para sempre das minhas dores. Suplemento sozinho tem algum efeito? Então, não adianta... Vamos lá, a primeira coisa que tem que entender do suplemento é que ele tem que entrar pela boca, ele tem que passar pelo primeiro desafio,
que é o pH do estômago, né? Depois ele tem que chegar no intestino e lá ele vai ter que ser absorvido. Depois que ele for absorvido no intestino, ele vai entrar no sangue e aí o sangue ele vai espalhar pelo corpo inteiro. E uma fração desse suplemento vai chegar lá na articulação onde está doendo. Se toda essa via, todo esse caminho, né? E aí nós podemos falar sobre a saúde do estômago, do intestino, do fígado e da circulação. Se algum desses mecanismos não estiver otimizado, a quantidade que vai chegar na articulação é muito pequena. Então, e aí eu vou falar já, né? É um outro ponto que eu acho que é essencial para quem tem artrose, que são os probióticos, né? Então, se a pessoa tem uma inflamação, uma desbiose intestinal, um intestino permeável, né? Não sei como é que você costuma falar para o pessoal dos seus alunos aí, seu leak gut, né? Ou intestino poroso. Hoje em dia tem algumas denominações que são a mesma coisa, né? Que são lesões na parede intestinal causadas, por exemplo, pelo glúten, pelo leite, pelos alimentos industrializados, pelo açúcar. Então, isso vai diminuir a absorção. Então, não adianta tomar, por exemplo, todos esses suplementos com um copo de leite, né? Se a pessoa tiver uma sensibilidade à caseína ou à lactose, por exemplo, não vai funcionar, porque não vai ser absorvido, né? O pãozinho, né? O glúten, a farinha de trigo, nós sabemos que a gliadina, ela vai fazer lesões da parede intestinal diminuindo a absorção. Então, é muito curioso, né? Quando eu falo sobre o leite e o glúten, porque esses dois alimentos que são muito consumidos, né? Todo paciente que eu atendo, é difícil ver um paciente que consome farinha de trigo e leite que não tenha dores articulares, né? É muito difícil. A associação é enorme, principalmente porque existe ali um mecanismo de indução de uma resposta inflamatória que começa lá no intestino. E esses anticorpos que vão ser formados, eles vão circular pelo corpo e vão se ligar justamente nas células da cartilagem, porque existe uma sequência de bases, né, de aminoácidos, que é comum entre essas moléculas que estão presentes no leite e na farinha de trigo, que ela é muito parecida com a sequência de bases, né, a sequência de aminoácidos que está dentro da articulação. Então, o corpo, ao combater a gliadina e a caseína, ele começa a combater a articulação também. E é curioso que as pessoas às vezes falam sobre doença reumática, né? Falando assim, doença autoimune. Eu falo, esse conceito para mim está errado. A doença não é autoimune, ela é imunoestimulada. Ou seja, existe um gatilho, existe um fator que faz com que o organismo comece a produzir esses anticorpos que vão atacar o próprio corpo, né? E aí, quando o paciente ele faz uma primeira fase do tratamento, que é justamente uma alimentação, que eu falo que é um detox, vamos fazer um detox, né, que a pessoa aceita com mais facilidade. Então, vamos desintoxicar o corpo. E os primeiros alimentos que têm que ser retirados, o que são? Quais são? Os doces, os açúcares, glúten, leite e alimentos industrializados. Só de fazer isso, a dor já começa a desaparecer. E aí a pessoa fala, opa, peraí, essa dieta está me fazendo bem. Estou me sentindo mais bem disposta, né? Aquele brain fog, né? Aquela fadiga, aquele cansaço mental e físico começa a desaparecer. Com isso, a pessoa fica mais disposta para fazer o quê? Atividade física. Começa a fortalecer os músculos. E aí entra eu falo que é a espiral de crescimento, a espiral positiva, né? Otávio, eu ficaria conversando contigo aqui até amanhã, porque tem muita coisa, tem muita informação, mas a gente tem um limite de tempo. Então, eu queria terminar, como eu estou terminando todas as outras entrevistas, assim. Eu gostaria que tu abrisse teu coração e mandasse uma mensagem para essas pessoas que estão sofrendo de dores, para o coração delas. Bom, a saúde, ela é o maior patrimônio que a pessoa pode ter. As pessoas se preocupam muito com casa, com carro, com investimento, com ações, com saldo bancário, com a herança. O que eu vou deixar de herança para os meus descendentes, né, para os meus filhos, para os meus netos? Só que a pessoa que não cuida da saúde, ela não vai conseguir deixar um exemplo, que é o maior patrimônio, a maior herança que nós podemos deixar para as nossas futuras gerações, são os nossos exemplos. E saúde, o conceito meu de saúde é um conceito de equilíbrio. Ninguém pode estar equilibrado sentindo dor. A dor sequestra a pessoa. Uma pessoa que sofre de dor crônica,
ela vai sentir-se um escravo daquela dor. Ela vai viver em função da dor, porque todos os pensamentos dela vão ser em função da dor. E o trinômio, né, que eu falo que é a tríade, né, que nós temos, né, vários exemplos de trindades, né, nessa nossa vida. Nós temos uma trindade que é o corpo, mente e espírito. E a saúde, ela só pode ser encontrada quando essas três esferas, elas estão equilibradas. Então, o equilíbrio do corpo, ele vem através do equilíbrio do físico, né? Ou seja, da nossa composição material. Só que esse equilíbrio da nossa matéria, do nosso corpo físico, ele depende do equilíbrio dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Então, ações, pensamentos e emoções. Né? Então, as emoções estão relacionadas com o quê? Com a influência que eu sofro do meu ambiente, a influência que eu exerço no meu ambiente. Se a pessoa que tem uma emoção negativa, um pensamento de derrota, um pensamento de catastrofização da dor, né? Ou seja, uma falta de esperança de que essa dor possa ser curada, ela dificilmente ela vai ter uma postura de ter ações positivas frente a essa dor. Então, eu sempre gosto de equilibrar isso com os pacientes para que ele tenha sempre o quê? Um corpo, a mente e a alma em busca da cura. Aí sim eu acredito que a cura ocorre. Né? Ou seja, tem que colocar todo esse indivíduo que é indissociável nessas três esferas, ações, pensamentos e emoções a serviço da cura. E aí a pessoa sofre o processo de libertação. Ela deixa de ser uma escrava daquela dor e ela passa a viver a sua essência divina, a sua, né, a sua vida com plenitude, com vigor, com felicidade. E nós estamos aqui nessa terra para isso, na minha visão. Né? Ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu. E só uma última coisa: toda dor ela esconde em si um aprendizado. Né? Eu fiz, além da residência de ortopedia, eu fiz a residência de dor. E toda dor, a pessoa que tem uma dor, ela tem um aprendizado. E muitas vezes esse aprendizado é a mudança de vida que a pessoa precisa passar por ela. Né? A mudança de hábito alimentar ela é um aprendizado. É uma incorporação de um novo estilo de vida. Então, e é possível para todo mundo. E tem que ser motivado por si. Tem que ser algo que vem do fundo da alma, da energia que vem de dentro de si. Ninguém melhora porque é um estímulo externo, porque meu filho falou que eu tenho que fazer isso, porque meu médico falou que eu tenho que fazer isso. Não, isso tem que ser a motivação. O que faz com que a pessoa adquira novos hábitos é sempre uma conexão, um olhar para dentro, um autoconhecimento e uma busca de viver a sua melhor versão. Todos nós temos a melhor versão. Eu tenho a minha melhor versão, o Ronaldo tem a sua melhor versão, e nós estamos sempre... E é interessante que a gente nunca chega nela, né? A gente pode melhorar. Um pouquinho mais. Todo dia pode melhorar um pouco mais. Brilhante, Otávio, brilhante mesmo. Obrigado a todos vocês, uma super saúde para todos. E para ti, Otávio, um abraço muito especial pela tua gentileza em participar desse congresso. Uma honra para mim. Obrigado a todos por terem me permitido impactar a vida de vocês. Espero que vocês vivam com super saúde. Forte abraço, até breve.